para você que prioriza saúde, agora é hora de vida e saúde. Eu espero que você fique aqui com a gente para aprender, para mudar alguma coisinha aí na sua casa e para ter mais vida e mais saúde. A reflexão de hoje é bem curta, mas ela é muito pontual. Ela é também baseada no livro Beneficência Social da escritora americana Ellen White, no capítulo 41, e diz mais ou menos assim: fazer o bem é excelente remédio para a doença. Os que empenham na obra são convidados a invocar o nome do Senhor, que prometeu responder-lhes: sua vida será satisfeita na seca e serão como jardins regados, cujas águas não faltarão. Olha que promessa maravilhosa, quando você sai do seu caminho, para de olhar para si mesmo e começa a ajudar as pessoas ao seu redor, isso também vai lhe trazer cura, satisfação, um jardim regado, uma vida bonita. E olha, quem está prometendo isso não é ninguém mais, ninguém menos do que Deus, e Ele tudo pode. E agora sim, é hora de entrar no programa Vida e Saúde. A gente vai falar hoje sobre a importância de fazer o check-up, coisas que você precisa prestar atenção na hora de ir ao médico e pedir esses exames para avaliação. E a gente está aqui com dois profissionais da saúde, o médico Dr. Luiz Fernando Sella, que é clínico geral. Seja bem-vindo, vem para cá, doutor. E também temos aqui a Milene, que é nutricionista. Tudo bem? Tudo bem, Teru. Bem-vindos. Tudo bem? Ambos lá do Rio de Janeiro, do Rituale, que é um espaço, um centro de reeducação do estilo de vida. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, você pode acessar o site deles. Tem muita coisa linda, eu sigo no Instagram e vejo cada delícia gastronômica e 100% saudável. Gente, se você não tivesse visto foto e conhecendo vocês, difícil acreditar que dá para fazer cada coisa maravilhosa com coisa saudável, hein? Esse é o nosso maior esforço, Teru, tentar unir saúde com sabor no mesmo prato e com um visual ainda maravilhoso. Visual de realmente abrir qualquer apetite. Parabéns pelo trabalho. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do que é realizado lá no Rituale, você pode acessar o site ou você pode dar um pulo lá também, que é super acessível, pertinho de São Paulo, pertinho do Rio de Janeiro também, é no Rio de Janeiro, mas é muito bem localizado. Serão sempre bem-vindos. Tá bom. Olha só, hoje no Vida e Saúde a gente ainda vai preparar um tofu mexido delicioso. Quem aqui gosta de tofu? Eu adoro. Vegetariano normalmente gosta de tofu, a não ser que você tenha alguma intolerância. E essa é uma receita simples, como todas as outras que a gente tem apresentado aqui. Vou dizer rapidamente o que a gente vai precisar. Olha só, um tofu de 250 gramas, um bem pequenininho, ou se você pegar um inteiro, você pode fracionar. Meia cebola picadinha, uma colher de sopa de azeite, que a gente vai pegar ali já já, 3 dentes de alhos triturados, 1 ou 2 colheres de cúrcuma ou açafrão, é a mesma coisa, uma pitada de cominho, se você gostar, uma pitada de orégano, e a gente vai usar aqui o fresco, porque tem na nossa hortinha ali, aqui tá só para mostrar, e sal a gosto. A gente tem aqui um pouquinho de chimichurri, que é um tempero seco também. Esse aqui é aquela opção sem pimenta. E na nossa receita a gente vai usar também algumas gotinhas de limão. Receita fácil, receita que você vai poder fazer aí. Eu quero convidar vocês para me ajudarem aqui a preparar essa receita. Eu vou pedir para o Dr. Luiz Fernando pegar você conhece o orégano que está ali. É uma confusão que a gente às vezes faz, Milene, das ervas frescas, porque orégano mesmo não é muito comum a gente ver por aí nas hortas. Então a gente acaba usando o seco. Exatamente. Tem diferença se a gente usar uma erva seca e uma erva fresca, nutricionalmente falando? Olha, o alimento seco, ele geralmente tem mais nutrientes concentrados. Óbvio que o fresco, ele tem aquele aroma, aquele sabor, aquele visual também. Aquele visual. Então, é bacana você utilizar a erva fresca e é tranquilo de ter em casa 2, 3 vasinhos com algumas ervinhas para você temperar os seus alimentos. Olha só, tô amassando aqui o tofu com o garfo. E esse aqui é um excelente substituto para o famoso ovo mexido. Você que está transitando aí na sua dieta, quer sair, quer usar menos alimentos de origem animal, essa é uma ótima pedida. Tem gente que come e nem sabe que é tofu, porque o tofu também tem muito preconceito, não é não? É verdade, o tofu ele tem que ser bem temperado, mas se a pessoa tiver uma prática já na alimentação vegetariana, ela vai conseguir fazer um tofu bem saboroso e, como você mesmo disse, vai passar desapercebido que é tofu. Vai passar desapercebido que é tofu, até a pessoa saber que tofu é gostoso, às vezes você pode dizer que é tofu sem medo, sem preconceito. Hoje tá difícil o seu trabalho aí, né, doutor? Hoje foi uma rápido. Picadinha aí. Hoje foi mais rápido. A gente vai usar, olha, 1 colher de sopa de azeite. Eu não vou deixar aquecer muito não, porque a gente não quer saturar, a gente já vai colocar aqui
a cebola e o alho para dourarem, junto com esse... Isso, obrigada, Milene. Gente, check-up. Muita gente esquece da data que fez o último check-up. Por que é tão importante a gente, periodicamente, fazer aquele examezinho, verificar como é que anda a saúde? Que problemas maiores a gente evita fazendo check-up, doutor? Para quem tem um hábito saudável, você já tem uma proteção natural, né, na sua saúde, mas mesmo assim, você precisa fazer exames para diagnosticar precocemente caso alguma doença esteja começando, né? Então, um check-up ele permite que você identifique bem cedo algum problema de saúde e te dá tempo para corrigir as rotas, para fazer alguma mudança e evitar um problema mais sério. Super importante, então, a gente encontrar um problema antes que ele se torne um problemão. Com certeza. Ele permite você identificar os problemas num momento mais tratável ainda. O grande problema, Teru, é que tem muita gente hoje que ou não faz nenhum tipo de exame, né? Especialmente os homens que vão aos médicos quando estão praticamente morrendo, né? Quando as doenças já estão mais sérias. Que realidade difícil. E a gente está numa época de tanta informação, tanta ciência, mas realmente essa mania do homem de não procurar um especialista, a não ser que ele sinta muita dor ou que a coisa já esteja realmente assim fora do normal, dificulta bastante, né? E tem alguns que até vão ao médico, às vezes até motivados pelas esposas, só que fazem os exames, colhem o sangue, pegam os resultados e deixam numa gaveta e sequer levam de volta para o médico, né? Muitas vezes olham no Google para ver se o resultado está certo e nem levam o exame de volta. Então, não tem valor nenhum se você não retorna ao médico para mostrar os seus resultados. E essa história da gente mesmo tentar decifrar o exame médico também tem o risco da interpretação errada, né? Porque o médico ele acaba cruzando uma informação, uma coisa que a gente às vezes vai alardear, achar que, poxa, tá fora do... O médico vai interpretar diferente cruzando todos os outros exames. Tem o exame clínico também, que às vezes é esquecido, até negligenciado, não é? Então, o ideal seria que a pessoa fosse a um clínico geral, que ele vai fazer um inventário de saúde, um questionário, vai perguntar como a pessoa está, vai fazer o exame físico e com base nisso ele vai escolher os exames mais adequados dentro desse check-up. E ele espera então com esses exames ter mais informações. Às vezes você em casa não vai conseguir fazer a interpretação, né? A gente estuda muito sobre esses resultados de exames para saber quando o corpo está e quando não está bem. Então é muito arriscado você pegar o seu check-up e interpretar sozinho sem o apoio do seu profissional de saúde. E por mais que você tente interpretar sozinho, você vai precisar de um profissional para te prescrever alimentação, medicamento, te direcionar na conduta que você vai ter em relação àquele resultado. É interessante, às vezes a gente acha que pode fazer as coisas sozinhos, mas o profissional se preparou para estar nessa posição. Então a gente precisa realmente ser inteligente, eu diria, nessa hora, né? Olha, gente, não tá parecido com ovo mexido? Tá com um aspecto muito gostoso. E o cheirinho, eu nem perguntei se vocês gostam de açafrão, cúrcuma, eu coloquei aqui. E o cominho eu coloquei bem pouquinho, porque não é todo mundo que é apaixonado por cominho. Você sabe que a cúrcuma, Teru, é um anti-inflamatório muito potente e ele tem um efeito, inclusive, de prevenção do câncer. Então, olha que interessante. A Índia é um país que tem pouco câncer, né, comparado com os outros países, e das hipóteses é pela quantidade de vegetais que eles consomem e também pela quantidade do açafrão. A gente já colocou o limão no tofu antes de amassar, por isso você não me viu colocando aqui. Se você gosta de um pouquinho mais picante, pode colocar um pouquinho mais. Eu vou agora acrescentar um salzinho. Um salzinho. O tofu é aquele queijo de soja que é como a ricota, né? Ele é sem gosto. Inclusive, se a gente faz uma ricota de castanha de caju do Pará, que eu já comi muito boa, mas se não tiver o temperinho, fica sem graça. O tofu é um alimento bem insosso, ele não tem muito gosto, ou seja, ele pode ser usado tanto para doces como para salgados. Agora, me fala uma coisa, quando você conheceu a doutora Daniela, que é japonesa para quem não conhece, então você deve comer bastante tofu lá, pela origem, né? Você já gostava de tofu? Você sabe que não, eu acho que eu nunca tinha comido tofu porque
Eu era muito carnívoro, Teru, então o tofu não existia na minha dieta. Quando eu conheci a doutora Daniela e depois eu comecei a ter a minha mudança de hábitos, que eu passei a incorporar alguns alimentos diferentes e fui desenvolvendo o paladar ao tofu. Eu não conhecia antes. Estou colocando uma ervinha seca. Já estamos finalizando, olha, não precisa muito não. Se você é daqueles que não gosta muito de uma cebola, não gosta de sentir a textura, o crack que eu amo, você pode ralar a cebola para ela ficar só, ou usar a cebola em pó, também é uma boa pedida, né? Não esquece do orégano, Eu vou colocar no finalzinho o seu orégano. Pera aí, só um pouquinho, olha, eu acho que já tá bom aqui. Vamos colocar nessa vasilha, para você em casa ver que é rapidinho para preparar essa delícia. Olha só, se você gosta da coisa um pouquinho mais chegada, capricha na cúrcuma, no açafrão. Você já vai estar se protegendo, um alimento anti-inflamatório. Você sabe que eu vi outro dia para comprar açafrão em cápsula. Sim. E aí a gente pensa, né, que o alimento realmente, ele pode ser remédio. Pode ser. Agora sim, coloca a sua ervinha aqui. E eu vou deixar ali pra gente fazer uma imagem. Olha que lindo que ficou o nosso tofu mexido e que você pode fazer em casa sem problema nenhum. Eu esqueci de te dizer que você pode acessar a qualquer momento os ingredientes e o passo a passo dessa receita lá no nosso blog, novotempo.com/vida e saúde, para esse programa, essa receita e também programas anteriores, tá bom? E vou levar para lá agora pra gente comer. Vou pedir pra doutora Mirene levar, eu vou lavar minha mão, que tá com um salzinho aqui. Olha, enquanto a gente se prepara para provar essa delícia, eu quero convidar você para assistir uma matéria sobre a importância do check-up. Vamos ver junto. O tempo passou para o ex-sargento da PM. Ele que se dedicou à carreira e à família, não dava muita atenção à saúde. Eu trabalhava, vida agitada, e eu estava me sentindo meio cansado, com um pouco de fraqueza, né? Aí me aconselharam fazer uma academia, né? Aí eu fui procurar a academia e me pediram um check-up, para que eu fizesse esse check-up e para começar a frequentar a academia. E nessa hora o coração deu o alerta. E deu o resultado que eu não esperava, né? E acabei implantando 4 safenas e uma mamária. Mas o Antônio Lúcio não é o único, não. Estudos revelam que boa parte dos brasileiros não ligam para a saúde. 11% estão realmente comprometidos com ela, cuidando de sua alimentação, praticando exercícios físicos e fazendo check-up regularmente. Não existe exatamente uma hora exata. Se você não vai no médico há muito tempo, a hora é essa. Porque eu falo assim, mas eu tenho tantos anos. Então, você tem que ir por causa de uma determinada coisa. Você tem 40 anos, você tem que fazer um exame específico. No caso, por exemplo, mulheres, mamografia, homem, cuidar dos exames relativos à próstata. Né? Mas independente da sua faixa etária, se você faz há muito tempo que você não vai no médico, o momento é agora. Procurar ver como eu estou. Até porque se você quer fazer mudanças de vida, mudar seu estilo de vida para um estilo de vida mais saudável e começar uma atividade física, primeiro eu preciso saber como eu estou. Se eu tenho alguma coisa e eu não estou vendo nada, porque eu não estou me ouvindo, não estou ouvindo o meu corpo falando comigo, as reações que o meu corpo apresenta, ou porque ainda não deu o sinal mesmo, mas de repente eu tenho alguma coisa, e ver o que isso pode me causar de limitação, entende? O ideal é que assim, se você está muito tempo sem fazer isso, procure o quanto antes. E para você que já está há algum tempo sem ver a cara de um médico, aí vão algumas dicas importantes para fazer um check-up. Principal foco primeiro, coração, sistema cardiorrespiratório, tá? Por quê? As principais causas de morte no Brasil são cardíacas e cerebrais, no caso do AVC e o infarto. Agora, se você quer ter uma visão mais global de tudo, seria interessante procurar um clínico que tivesse uma ambientação, já tivesse com traquejo de trabalho com isso, visando, no caso, o bem-estar, né? Melhora de qualidade de vida. Se você quer tratar alguma coisa, você vai procurar um especialista para aquela determinada doença. Mas se você quer melhorar o seu estado de saúde, mas você não sabe como você está, seria interessante você procurar um clínico geral que tivesse ambientado com isso.
nesses exames que eu fiz, eu acabei descobrindo que eu estava com as minhas coronárias totalmente entupidas, né? Então, o que estava melhorzinha estava com 65%. E estava com uma que estava com 90%. E eu estava quase tendo um infarto e seria fulminante. Fui salvo por um tris. Como está o Antônio Lúcio hoje em dia? 100%. Check-up? Check-up, todos em dias. Tá certo. Realmente a gente não pode fugir da raia, homens e mulheres. Ele disse ali que a gente deveria, se faz tempo que não vai ao médico, né, procurar urgentemente um. Homem e mulher devem procurar, de repente, um cardiologista? Tem faixas etárias específicas, doutor? Sim. Até os 40 anos, não é necessário você todos os anos fazer uma bateria grande de exames, né? Porque normalmente as doenças começam a surgir após esse período. Depois dos 40 anos, as mulheres devem começar a fazer as mamografias, né? Desde o início da atividade sexual já podem fazer no preventivo com a ginecologista. Uhum. E os homens, após os 40 anos, especialmente aqueles que querem começar um programa de exercício, seria muito bom fazer um teste ergométrico, o famoso teste de esteira, para ver se o coração está bem diante de um exercício físico, né? Depois dos 50, é recomendável fazer uma colonoscopia, né? Homens e mulheres? Homens e mulheres, pelo menos uma vez, para avaliar o intestino grosso, e é um exame que pode detectar precocemente um câncer no intestino grosso, no cólon. O homem já faz os PSAs, os exames de sangue e o toque retal com o urologista para o diagnóstico do câncer de próstata. E um exame que também me perguntam muito é sobre a densitometria óssea para avaliação de osteoporose. A partir dos 50 também? Não, só se você tiver fatores de risco, né? Já tem história na família, tem uma série de fatores para isso. Mas normalmente depois dos 60 ou até 65 anos que esse exame é feito normalmente. A gente estava falando um pouquinho ali, enquanto a gente estava preparando o tofu, inclusive vocês podem provar para me dizer o que vocês acharam, tá? De como as pessoas fogem, né, do momento do check-up. Check-up nada mais é do que um apontamento, ele vai diagnosticar o problema, ele não está tratando, ele vai apontar onde a gente precisa dar mais atenção ali para o nosso corpo. Mas existem campanhas, inclusive, promovendo esse estímulo ao check-up. Novembro Azul, Outubro Rosa, a gente tem agora também, se eu não me engano, Setembro Amarelo, que eu já ouvi falar. Então, a gente tem assim, um estímulo, o governo também já entendeu que prevenir ou detectar mais cedo, com antecedência, é muito mais barato também para o sistema de saúde do governo. Sim. Até porque muitas vezes essas doenças são silenciosas, né? As doenças crônicas, geralmente quando você vai ter algum sintoma é porque a doença já está estabelecida, ela já está num quadro mais grave e que precisa de um tratamento mais intensivo. Veja, quantas pessoas têm pressão alta, diabetes inicial, um colesterol alto, um aumento dos triglicéridos e nem sabem. Não faz ideia. Né? Porque não dão sintomas inicialmente. Vão dar sintomas depois, como nós vimos no vídeo, num infarto, num derrame ou num problema um pouco mais sério. Tá, vamos falar um pouquinho agora dos exames. Quando a gente vai fazer um check-up, é necessário que haja um exame clínico, um exame laboratorial? Sim. O que se leva em conta, doutor? Normalmente tem 3 passos. O primeiro é uma consulta médica com o clínico geral, que vai fazer um exame de você, vai fazer as perguntas e vai identificar quais são os exames que você deve fazer e vai solicitar esses exames. Depois você faz um exame de sangue, fezes e urina. E também, se forem necessários, exames de imagem ou exames especiais, como eu falei, um teste de esteira, uma colonoscopia, uma mamografia. Então, é o seu médico que decide, baseado na sua idade e nos seus fatores de risco, né, nos riscos que você tem. Criança também faz check-up? Deveria fazer check-up? A criança deve acompanhar com um pediatra, né, especialmente as crianças mais novas. E ela também, claro que os exames são mais simples, não são tão grandes, né, é uma abordagem não muito extensa. Mas também tem exames que são recomendados fazer em idades mais jovens. Entendi. Na criança é importante avaliar o crescimento, desenvolvimento, fazer as curvas de crescimento para ver se ela está se desenvolvendo bem. Inclusive, uma criança que de repente está com um aprendizado comprometido, pode ser um problema de saúde que não foi detectado, né? Sim. E de repente uma simples consulta ao pediatra vai perceber que de repente a visão não tá legal, aí vai precisar procurar um oftalmo.
ou se ela sente muita dor de cabeça, de repente está faltando nutriente. É importantíssimo esse acompanhamento. Você gostou do tofu, Milene? Uma delícia. Gostoso, suave? Ficou super bem temperado, Teru. Que bom. São as ervinhas frescas, você pode fazer em casa, não esquece. Você pode acessar o nosso blog a hora que quiser, novotempo.com/vida e saúde. Vamos falar um pouquinho também dos exames. Tem gente que não vai fazer o check-up porque tem medo da agulha. Muito comum. Do preparo, o jejum, às vezes é torturante para alguns, né? Dependendo do exame, aquele exame que tem que fazer com a bexiga cheia, às vezes as pessoas não vão porque têm medo e não sabem fazer o procedimento correto. Procedimento para exame é fundamental para que a gente tenha um resultado realmente verdadeiro. Sim. Cada exame tem o seu preparo. Então, quando o médico faz a solicitação, você deve ligar para o laboratório da sua preferência para fazer o agendamento. Já pode antecipadamente informar quais são os exames que estão no pedido e o laboratório vai lhe dizer qual é o preparo necessário. Alguns requerem 12 horas de jejum, outros não. O ultrassom, por exemplo, que você falou, especialmente do abdômen, requer a bexiga cheia. Alguns têm preparos diferentes, você tem que estar tantos dias sem um certo tipo de medicamentos, ou suspender álcool, cigarro, cafeína. E então, é interessante que se a gente não segue essas instruções, o resultado final pode dar alterado. Por exemplo, uma pessoa que está tentando detectar aí a glicemia, se ela não fizer em jejum, vai dar super alterado. E um resultado alterado pode se transformar num diagnóstico equivocado e num tratamento equivocado. Errado. Por isso que fazer o exame com qualidade é o primeiro passo e é importantíssimo. E água? A água entra nesse jejum também, doutora? Existem alguns exames que recomendam abstinência, inclusive de água. Então é importante, dependendo do exame, geralmente são exames muito específicos, mas existem algumas recomendações para fazer jejum, inclusive de água. Tá. Jejum muito prolongado, por outro lado, também pode interferir no resultado, doutor? Pode sim. Vamos tomar, por exemplo, a glicose, né? O indicado hoje para o exame de glicemia, que é o sangue, o açúcar no sangue, é você ter 12 horas de jejum. No máximo 14, né? Extrapolando. Se você ficar muito mais tempo do que isso, você pode ter exames que são alterados, porque o corpo já não está mais na condição ideal para o teste. Cada teste tem um valor de referência, que é calculado dentro de um preparo específico. Se você não faz esse preparo, não respeita esse jejum, por exemplo, o seu exame pode ser alterado. Agora, será que existe um tempo ideal ou um espaço de tempo entre um check-up e outro? Tem gente que acaba entrando na neura também, né? Que fica preocupado. Essa preocupação gera problema também. Tem sim. De forma geral, após os 40 anos, o check-up deve ser anual. Muitas pessoas escolhem um mês do ano, esse é o mês do meu check-up e fazem sempre no mesmo mês. Já vi gente escolhendo o mês do meu aniversário, é o mês do check-up. É bom que seja talvez no mesmo laboratório, com o mesmo médico ou no mesmo local, para que você tenha um histórico dos exames anteriores. Certo. E agora, se você tiver algumas alterações nos exames, talvez o seu médico peça para que você repita com maior frequência. Aí se fica a critério do médico que avaliou. Com um nutricionista, essa análise do laboratório, de vitaminas, quem sabe, ou de nutrientes, também é importante fazer esse check-up, doutora? Sem dúvida. A primeira coisa que nós fazemos com o paciente é uma avaliação clínica, onde você já pode ver alguns sinais claros se houver alguma deficiência de nutrientes, unha quebradiça, cabelo caindo. Você já tem alguns sintomas. A pele também revela muita coisa. E baseado nisso você pode solicitar alguns exames e a gente também faz um registro alimentar. Pode ser um questionário de frequência alimentar, um registro 24 horas, porque a ideia é você conhecer o hábito alimentar dessa pessoa e você já ter uma ideia daqueles nutrientes que a pessoa ingere com frequência e até alguns nutrientes que estão em defasagem na alimentação. E em cima disso você vai corrigir no plano alimentar que você vai prescrever para a pessoa, para ela corrigir a ingestão desses nutrientes. Em alguns casos ainda não existe nenhuma deficiência nos exames, mas é importante acompanhar e fazer essa prescrição para corrigir. Agora, a doutora Milene tocou num ponto muito interessante, que é a questão da análise clínica. O profissional que vai ali detectar, é o primeiro encontro ali que ele vai, a primeira leitura que ele vai fazer do paciente. A gente está vivendo uma época em que é muito mais comum a gente confiar
no exame do laboratório do que na experiência do profissional. E às vezes a gente vê um profissional novo como você e a pessoa fala, nossa, não tem experiência, mas vocês se prepararam. E essa primeira leitura, essa análise clínica, ela não deve ser negligenciada. E tem gente que vai no médico e fala assim, poxa, ele nem encostou em mim, olhou pra mim, nem me auscultou. Teru, hoje se sabe que todo exame tem que ser interpretado com base no exame clínico, na observação, no questionário que o profissional de saúde fez com o paciente. Então, resultados de exame isolados nunca podem dar um diagnóstico correto. Então, tem que ter muito cuidado com isso e também a gente não achar que exame demais é melhor, porque alguns exames têm riscos também. Sim, olha só. Alguns exames carregam algum tipo de risco no próprio procedimento, né? Tem pessoas que vão fazer uma ressonância magnética e tem uma crise de pânico, alguma coisa assim. Então, a gente deve fazer somente os necessários. Em termos de exames, mas não quer dizer que é melhor. Tá certo. Quero agradecer vocês novamente pela participação aqui no Vida e Saúde e dizer que vocês podem voltar mais vezes, viu? Obrigado, é um prazer. Vida e Saúde vai ficando por aqui. Você que quer acessar mais desse conteúdo, você que quer ver programas passados, receitas, entra lá no nosso blog novotempo.com/vida e saúde. E olha, antes mesmo de encerrar, tem um presente para você. Essa é a revista Fique Leve, que você pode ter aí na sua casa, pode presentear. É só acessar o nosso blog, lá vai ter um ícone com esta imagem. Clica lá e você vai poder colocar os seus dados e receber gratuitamente na sua casa. Um abraço e até a próxima Vida e Saúde. Tchauzinho. Tchau. Se você gostou do que assistiu aqui, se inscreva no nosso canal. Aqui você encontra vídeos, receitas e muito conteúdo do Vida e Saúde. Então não esquece não, se inscreve aqui no nosso canal.